boa tarde, a paz do Senhor a todos. Deus põe no coração a passagem em Isaías 49, versículo 8, que diz assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei e te farei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhes dares em herança aos herdeiros, às herdades assoladas, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles passarão nos caminhos, e em todos os lugares altos serão o seu pasto. Versículo 14 diz assim, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho? Deus responde, né? Seu filho que cria? Que se não compadeça dele? Do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. O interessante para começar esse versículo, versículo 8, assim diz o Senhor, no tempo favorável que eu vi. Eu aprendi, amados, que quando se vê uma palavra na Escritura Sagrada que diz, assim diz o Senhor, a coisa é tão séria, amados, que se usar de exemplo quando você está falando com alguém, assim digo eu, assim diz tal coisa, simbolizando que aquilo que você quer falar é algo tão sério para a pessoa e ela simplesmente vira as costas, vai fazer algo que pareça ser preciso no momento. Ela desrespeita algo que você irá passar para ela, uma advertência, um conselho, ou dar uma resposta sobre algo que ela tem pedido, assim, tipo, qualquer questão sobre a sua vida no cotidiano. Então, quando diz assim diz o Senhor, está dando uma ênfase que ele diz assim, ó, presta atenção, eu tenho algo muito importante para você. Então, sempre quando você ouvir na Escritura Sagrada, dizendo, assim diz o Senhor, preste bem atenção. Deus não se agrada, como eu e você nos agradamos quando temos algo tão importante para falar com alguém, e esse alguém vira as costas e não nos ouve, né? Então Deus, quando diz pela sua palavra, assim diz o Senhor, é para que nós ouçamos e prestamos atenção, né? No tempo favorável, no dia da salvação, te ajudei, e te guardarei e te darei por conserto do povo, para restaurar a terra e lhe darei herança aos herdades assoladas. Para dizer aos presos, né? Sai, e aos que estão em trevas, aparecei. É interessante aqui que fala sobre a questão de você ser aquele que fala do Evangelho, um missionário. Aqui entra essa questão de você dizer aos presos, sai, né? E aos que estão em trevas, aparecei. Há muitos que estão presos não só em cadeias, materialmente, mas espiritualmente. Estão presos como se estivesse em gaiolas, por assim dizer. Vamos usar uma parábola. Até tem 1 ou 2 vídeos no canal sobre o laço passarinheiro, que quase que é meio parecido com o que eu tenho comentado, que estou comentando agora aqui, que muitos estão presos e nem percebem, né? Muitos estão engaiolados e não percebem. Muitos estão, quem sabe, até a ponto de serem até estrangulados dentro de uma jaula, de uma gaiola, pelo pecado, que as mantém presa. Então, quando a palavra diz, para dizer aos presos, sai, Deus me manda dizer para você, sai dessa gaiola, sai desse perigo, sai dessa prisão, porque o pecado é uma prisão, ele te aprisiona, ele tira a tua liberdade, e ao mesmo tempo que você vai se afundando, chegará um momento em que não terá mais tempo, será tarde demais. Então, quando já começa a dizer assim diz o Senhor, ele está com pressa, e diz assim, e aos que estão em trevas aparecei. Aquele que vive em trevas, amados, trevas simboliza, claro, a escuridão. Você não vê onde está andando e pode tropeçar em muitas coisas, e pode cair. Quando diz aparecei, muitas vezes também simboliza quando o pecado na vida do ser humano é tão grande, e ele vai para Cristo, aí ele aparece, tudo às claras,
E o pecado se torna algo assim que pode ser tratado, evitado e eliminado da vida da pessoa. Então ele diz, e aos que estão em trevas aparecei, para você sair dessa escuridão e para a luz, que é Jesus. Mas no versículo 14, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor e o Senhor se esqueceu de mim. Há muitos hoje, no dia de hoje, repito, nos dias de hoje, que tem achado que Deus se esqueceu, que Deus não tem ouvido, que Deus parece que não está nem aí com a tua causa. Você se engana. Deus, Ele ouve cada segundo da tua oração, Ele tem presenciado a tua vida no ir e vir. Nada se esconde de seus olhos. Deus sabe todas as coisas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Tudo Ele vê, tudo Ele sabe, tudo Ele se lembra. E Ele pode se esquecer também, porque Ele é Deus. Diz assim, versículo 15, ó, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Veja, você que é mãe, por exemplo, veja o amor que você tem por um filho teu. Veja o carinho que você o cria, o afeto. Se alguém mexe com ele, a tua ira é muito grande. Infelizmente, as pessoas perdem seus limites, a compostura e, né? Então, ele disse, ainda que ela se esquecesse. Pensa bem, ó, Deus não está dizendo que as mães se esquecem. Ainda que acontece algumas mães se esquecerem, não valorizarem os seus filhos. Há fatos que as mulheres, não que não valorizem, mas acabam, né? Por exemplo, por entregar para adoção, por exemplo. Não estou criticando quem faz isso. Mas há pessoas, infelizmente, que não valorizam seus filhos. Eles têm condições, quem sabe, até de criá-los. Mas eles não valorizam porque esse filho, quem sabe, vai destruir um sonho que eles têm, entre aspas, por assim dizer. Então, repito, não estou criticando, né, quem entrega um filho para adoção. Não estou criticando. Mas, pense bem, pode uma mãe esquecer seu filho, mas se todavia se esquecer, Deus diz, eis que mas eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Percebam, nas palmas das minhas mãos. Deus não se esqueceu de ti. Deus tem ouvido as tuas orações, os teus projetos, sonhos que tem entregado na mão dele. Não retire, porque Ele está olhando, está vendo e não se esqueceu de ti. Creia nessa tarde, nesse momento, que assim diz o Senhor, pela palavra dele, assim diz o Senhor. É agora. Toma a posição em Cristo. Toma a posição e não se esqueça que Ele não se esqueceu de ti. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, as palavras que foram citadas agora, Senhor, foram poucas palavras da Escritura Sagrada, mas quando o Senhor diz, assim digo eu, assim diz o Senhor, usando seus filhos, seus profetas, aqui na terra, simboliza que o Senhor está tendo pressa sobre algumas vidas e tem enviado os seus filhos, como eu, como tantas pessoas, a pregar, a falar do Evangelho para os presos materiais e espirituais, aqueles que estão presos pelo pecado, e também para alertar e avisar que Ele não se esqueceu de nossas orações, nossos pedidos. Os joelhos estão dobrados muitas vezes, pensando, Deus não tem me ouvido. Mas pode uma mãe se esquecer. Se todavia se esquecer, Deus não se esquece de seus filhos. Creia nessa tarde, para que em nome de Jesus você possa, sim, contar um testemunho lindo e maravilhoso para tantos que precisam. Eu oro em nome de Jesus, para que Ele alcance a tua vida, o teu coração, como já tem alcançado tantos. Em nome de Jesus. Amém e amém.